96 Guild Wars Capítulo 286 O Pomar 3 Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Enquanto Clarent lidava com os silentes Spinners, Kyong-ki também desencadeou sua raiva sobre os Lich Stalkers e os Killer Boars. Eles empataram com debuffs mais potentes como Menor e Akened e Menor Decaying, o que permitiu que Kyong-ki enlouquecesse. Claro, nem todos tinham isso, apenas cerca de 20% do cerco. O resto tinha debuffs variados, alguns úteis na situação e outros inúteis, como Menor Steel e Menor Hungry. No entanto, foi o suficiente para Kyong-ki. Ele rapidamente deu um tapa nos mais fortes e atacou aqueles com status enfraquecido e decadente. O fato de terem sido enfraquecidos com sucesso significava que sua supressão de estatísticas e danos, defesa era inútil para ele. Ele foi capaz de causar mais de 10.000 de dano por golpe agora. Kyong-ki era um leão musculoso e era significativamente maior que os elegantes Lich Stalkers, parecidos com uma pantera, bem como os Killer Boars. Como tal, ele mordeu as costas de um perseguidor Lich e o levantou do chão, jogando para a esquerda e para a direita em sua boca. Sua pele foi rompida e sua carne foi dilacerada pelo ataque brutal de Kyong-ki. Era um daqueles com status enfraquecido, então não poderia lutar contra essa luta. Cada lançamento tirou 30.000 HP da vida do Lich Stalkers e, em menos de meio minuto, foi morto e jogado fora como lixo. Kyong-ki sorriu amplamente e capturou outro de maneira semelhante, repetindo seu ato. Desta vez, ele realizou várias tarefas ao deixar o perseguidor em sua boca e usar suas garras para atacar os outros. Mesmo que ele não estivesse balançando a cabeça, seus movimentos bruscos enquanto atacava os outros monstros eram bons o suficiente. Em essência, ele estava causando 30.000 de dano ao Lich Stalker em suas mãos, enquanto causava 10.000 aos vários Killer Boars e Lich Stalkers com suas garras. Esta foi a eficiência em sua forma mais verdadeira. Draco viu que sua habilidade havia dado espaço para seus aliados respirarem, para que ele pudesse se concentrar em sua própria presa. Eles também foram atingidos pelo debuff debilitante, então seu poder caiu. Os Ferocious Chargers também sofreram muito e seu número começou a cair ainda mais. Os Long Snappers, no entanto, estavam em situação ainda pior, com a supressão da linhagem ainda presente e os debuffs que não eram bloqueáveis. Draco tinha muito mais espaço para respirar agora, então poderia verificar seu progresso. Ele ganhou 12.985% de experiência dos Ferocious Chargers que ele matou até agora, bem como o restante daqueles Kyong-ki mortos. Ao contrário dos jogadores ou NPCs, montarias e animais de estimação de combate não ganhavam níveis. Eles tinham estatísticas e habilidades estáticas por classificação e só cresciam com a classificação de seu proprietário. Então, o que quer que eles matassem seria contado como a morte de seu mestre, só que seria reduzido em 70%, a menos que eles tivessem uma classe domador de bestas. Draco inicialmente ficou feliz com essa experiência até vê-la ser filtrada por sua turma, então suspirou de dor. 12.985% de experiência passou para 1.298%, o que foi uma queda enorme. A quantia ainda era grande, mas não se levarmos em conta o fato de que Draco estava atualmente lutando acima de seu rank. Os poucos monstros de rank 2 que ele matou lhe deram tanto para que isso fosse levado embora. Pior ainda, aqueles que Kyong-ki e Clarent mataram eram ainda mais baixos do que aqueles que ele próprio matou, tornando quase insignificante. Esta classe divina estava determinada a impedir seu crescimento, não importa o que acontecesse. Draco passou do nível 23, 45%, para o nível 36, 43%. Ele ganhou 39 pontos de estatísticas desta vez, dos quais ele colocou 11 em força para chegar a 100, 20 em destreza para chegar a 100 também, e os últimos 8 pontos ele colocou em resistência, elevando para 88. Com suas duas estatísticas principais chegando a 100, Draco instantaneamente sentiu a diferença em todo o seu corpo. Ele sentiu como se sua forma tivesse aumentado 3 vezes o tamanho, com 3 vezes mais músculos, e que suas pernas e braços tivessem se tornado 3 vezes mais ágeis do que antes. Ambos eram apenas ilusões de poder, já que nenhuma mudança real ocorreu externamente. No entanto, seu dano e sua velocidade mudaram imensamente.
a destreza a decidir o dano à distância, bem como o movimento e a velocidade de ataque. Com o número chegando a 100, Draco se beneficiou de um efeito de 2x em sua produção de estatísticas, em vez dos 1,5x que ganhou após atingir 50 pontos. Parecia um pequeno impulso, mas pequenos impulsos em um RPG com combate tipo Uchiha poderiam fazer toda a diferença. O dano da onda sônica não aumentou e nem o seu alcance, mas o dano bruto quando a flecha atingiu seus inimigos subiu para 3.000. Infelizmente, eles eram inimigos de rank 2, então seu dano e defesa foram reduzidos em 30%, enquanto os deles aumentaram em 30%. Caso contrário, ele poderia estar causando 12.000 ou mais de dano, mas a supressão de rank, bem como sua armadura natural semelhante a aço, reduziu bastante isso. Ele ainda tinha uma supressão significativa de estatísticas devido à diferença de nível, mas seu nível aumentado conseguiu diminuir a diferença. Agora, com sua habilidade passiva do Art of Two Worlds que aumentou suas estatísticas em 30%, ele foi suprimido em apenas 10%. Draco agora era capaz de lutar com certa competência, em vez de ter que recorrer a vários meios. Draco não estava limitado apenas por isso. Ele também ativou magia subjetiva e infundiu manualmente suas flechas com um efeito de fogo. Então, em vez de confiar na habilidade ativa, Draco poderia disparar flechas flamejantes a cada tiro. A energia mundana necessária para isso era minúscula, mas com a quantidade de tiros que ele disparou por segundo, teria drenado completamente sua força de vontade em 3 minutos se ele não tivesse ganhado a passiva astúcia do diabo. Com isso, ele poderia atirar sem parar, como se tivesse uma quantidade infinita de flechas de fogo. Quando viu que isso estava tendo um efeito cumulativo em seus alvos, Draco percebeu que havia encontrado uma nova base para as técnicas. Essa percepção girava fervorosamente em sua mente, combinando-se com seu controle para lhe dar uma série de ideias para muitas habilidades com arco. Infelizmente, ele só conseguiu criar habilidades de arco no nível 2 da técnica Starshot. Porém, seu progresso na luta, assim como sua recente iluminação, o levaram a 90% de conclusão. Draco ficou extremamente animado com isso, já que seu poder com o arco dispararia depois que ele pudesse começar a formar técnicas. Por enquanto, porém, ele continuou atirando normalmente enquanto aumentava seu dano com os efeitos mágicos subjetivos. Ele até mudou para flechas de gelo, flechas de vento e flechas de terra, que produziram efeitos diferentes na colisão. O que deixava Draco infeliz era que tentar adicionar gravidade ou qualquer elemento mágico de pináculo às suas flechas sempre fracassava. Ele precisaria aumentar seu rank Deus Mago ou criar uma técnica de arco elaborada com ele. Draco também teve que parar de encantar seus tiros com magia, pois por algum motivo, a durabilidade da flecha lendária diminuía a cada tiro. Não era muito, apenas 1 ponto por tiro quando imbuído de magia, mas quando feito muito, começava a virar uma bola de neve. Ele ainda não podia consertar itens lendários, então não podia se permitir nenhum acidente. Ele teria que atingir o nível 2 da técnica Starshot para criar técnicas com seu controle, bem como magia subjetiva como base para que ela funcionasse sem danificar a flecha. Draco matou muitos mais Ferocious Chargers neste tempo, quase eliminando cada um deles. Os Long Snappers também foram tratados ocasionalmente. Com suas estatísticas aumentadas e a lacuna de nível reduzida, ele agora poderia desviar sua atenção para lidar com eles também. Draco ganhou outros 16.987% por suas mortes recentes e isso foi reduzido para 1.698% de experiência. Seu coração estava sangrando enquanto parecia que o mundo estava sufocando. Ele havia matado mais Ferocious Chargers e Long Snappers do que antes, quando obteve 12.985%, mais de 4 vezes a quantidade na verdade. No entanto, a experiência diferente entre cada rodada foi muito pequena em termos de crescimento. Naturalmente, isso ocorreu porque seu nível aumentou. Um nível mais baixo significava que você sofreria mais supressão e quase nunca seria capaz de matar um inimigo de nível mais alto, mas se o fizesse, a experiência seria ótima. No entanto, com cada nível conquistado, o valor dado por morte caiu tão acentuadamente que foi de partir o coração. Se não fosse pelo fato de que seus inimigos tinham um rank mais alto, ele poderia realmente ficar preso ganhando a mesma quantia que os jogadores normais em uma masmorra. Isso foi,
É claro, antes da redução da taxa de ganho de experiência da classe. Como tal, Draco atingiu o nível máximo e ainda tinha alguma experiência restante. Ele estava agora no nível 50, com 341% de experiência em seu estoque. Ele ganhou 42 pontos de estatísticas, que seriam os últimos que ele conseguiria neste ranking. Ele elevou o Endurance para 100, deduzindo 12 pontos de seu estoque. Ele então usou os 30 pontos restantes para aumentar a sorte para 100. Ele ignorou a inteligência, espírito e carisma por enquanto. Draco queria os benefícios de uma sorte alta, pois isso aumentaria suas chances críticas, bem como a qualidade de seus lançamentos. Agora, Draco tinha mais sorte do que o clérigo mais apto. Ele certamente precisava disso se quisesse adquirir o melhor saque durante esta missão única. Draco agora havia se libertado da supressão de estatísticas e ainda tinha alguns bônus ao seu lado graças ao coração da floresta. Kyong-Ki e Clarente também eliminaram muitos de seus inimigos, então a pressão sobre eles era mais fraca. Com menos pressão significava maior eficiência e uma taxa de abate mais rápida, então a bola de neve cresceu. Eles passaram apenas 7 dos 10 minutos em que os debuffs estavam ativos, mas a vitória estava no horizonte. Draco continuou matando esses monstros especialistas de forma constante. Com o passivo Sonic e sua precisão, ele matava mais de um alvo por vez, geralmente muitos deles ao mesmo tempo. Ele percebeu que seu ganho de experiência havia caído tanto que agora era menos de 100% de experiência por morte. Adicionando sua taxa de ganho de ESP de 10%, ele estava obtendo um máximo de 10% de experiência por morte. O coração de Draco gelou com isso. Não admira que seu ganho de experiência no segundo turno tenha sido tão pequeno. Deve ter disparado até atingir o nível 50 e depois diminuiu gradualmente. Foi por isso que, apesar de matar 4 vezes mais monstros do que quando obteve mais de 12 mil pontos de experiência, ele só conseguiu mais de 16 mil na segunda vez. A experiência de Kyong-Ki e Clarente foi ainda pior, então Draco simplesmente ignorou por enquanto. O que ele fez foi aproximar-se deles lentamente e deixar os efeitos das flechas da onda sônica atingirem esses monstros também. Com esse efeito agravante, todos foram massacrados antes do final dos 10 minutos. Draco, Kyong-Ki e Clarente se regruparam, avaliaram a área para ver se algum novo monstro apareceria e notaram que nenhum apareceu. Todos eles compartilharam olhares incertos antes dos olhos de Draco se estreitarem de repente. Ele percebeu que os monstros além de um certo alcance olhavam para eles, mas não se preocupavam em se aproximar. De repente, ele teve uma ideia. Ele guardou o arco e a flecha e então se concentrou. Ele canalizou a energia de sua linhagem para suas costas e brotou asas angelicais. No entanto, essas asas eram negras como a noite, em vez de um branco imaculado. A energia de sua linhagem foi drenada constantemente, mas ele poderia manter essas asas por um período de tempo adequado para realizar a tarefa. Ele os agitou e foi para o céu, subindo direto. Draco então parou quando estava alto o suficiente para ver a maior parte do pomar, e então ativou seus olhos de Kaelo. O que ele viu o fez perceber algo importante. Guild Wars capítulo 287, o pomar 4. O pomar foi dividido em zonas. Não era como se uma linha os marcasse, mas Draco notou que cada zona tinha diferentes tipos de árvores, bem como diferentes tipos de animais vivendo próximos a essas árvores. Os monstros na próxima zona podiam vê-los, mas não se preocuparam em atacar. Estava claro que eles não atacariam inimigos que não estivessem dentro de sua zona atual. Draco ficou sem energia de linhagem depois de 1 ou 2 minutos, então voltou ao chão e retraiu as asas. Ele então caminhou até Kyong-Ki e Clarente, que começaram a mastigar algumas frutas alegremente. Suspiro. Aqueles caras estavam realmente curtindo a vida. Veja como essas frutas são suntuosas. Posso sentir todo o meu corpo vibrando de alegria a cada uma que mastigo. Kyong-Ki disse com um arroto de conteúdo. Pensar que eles eram tão egoístas que abominavam a ideia de compartilhar apenas com nós três. Foi bom termos conseguido negociar com eles com calma e justiça. Clarente acrescentou enquanto jogava uma fruta que parecia uma maçã goela abaixo. Parece que todo esse pomar está demarcado em zonas retangulares. Os monstros de cada zona aparecem e não nos atacam até entrarmos em sua área. Então por enquanto, esta área pode ser considerada uma zona segura para nós. Draco informou a dupla que estava mastigando alegremente frutas épicas.
Meu rugido incrível e minhas garras afiadas devem tê-los assustado. Minha destreza durante aquela luta foi verdadeiramente inspiradora. Ah, minha chama e minha forma superior realmente deram a eles algo em que pensar. Não posso culpá-los por se esconderem nessas chamadas zonas para me evitar. Clarence e Kyung-ki dando tapinhas nos ombros um do outro riram como se Draco tivesse dito a coisa mais engraçada. Se alguém não soubesse, era como se pensassem que Draco estava dando desculpas em nome daqueles caras. Os lábios de Draco se contraíram. Parecia que vencer aquela batalha reduziu significativamente a tensão que os dois sentiam e seus verdadeiros personagens voltaram à tona. Porém, Draco não se importou, pois estava tudo bem. Como estavam tecnicamente em uma área segura, podiam relaxar e ficar despreocupados. Claro, isso só duraria até que eles tivessem que seguir em frente, já que o tempo não estava do lado de Draco. Ao contrário deles, ele não ficava preguiçosamente mastigando frutas, mas observava o pomar em sua totalidade. Draco ponderou como iria coletar as frutas em seu inventário. Mesmo limpar toda essa zona levaria dias no seu tempo mais rápido, então como ele deveria coletar todos eles? Draco revisou seu inventário, suas habilidades e técnicas, mas não conseguiu encontrar nada que pudesse ajudar. Afinal, seu talento estava no combate, não na coleta. Mesmo em seus dias de Harvey, ele se concentrou mais em missões de combate e exploração do que no tipo de coleta. Draco então verificou suas habilidades com equipamento, mas Dragorogi ofereceu pouca ajuda nesta situação, limitado a 10 segundos via mãos rápidas ou pernas rápidas. Obviamente, Fragarashi, o selo de Camelot, etc. não foram feitos para este propósito. No entanto, pensar em Rapid Legs lembrou Draco de algo. Ele verificou sua capa do arauto e viu um efeito que havia desligado há muito tempo durante a missão Flora e Fauna porque era francamente problemático. Manto do arauto, item único efeitos, escala com nível, engano de aparência, 9 formas velocidade de movimento fora de combate, 5.000% piscar, 500.000 pés, cooldown 30 segundos invisibilidade total, 1 hora, cooldown 3 segundos. A decepção de aparência tornou-se inútil para ele, já que ele não precisava mais esconder suas feições devido à sua fundação, mas poderia ter alguma utilidade no futuro. Blink ele usava o tempo todo e Total Invisibility que ele nunca havia usado antes, já que era francamente inútil para uma classe de combate. No entanto, ele confiou no aumento de velocidade de movimento no início do jogo porque fez sua velocidade disparar para níveis obscenos. Ele poderia se mover sem depender de portals ou Blink se tivesse tempo. Antes da atualização 1, a resistência fora de combate era ilimitada, então ele naturalmente se divertia com essa habilidade, mas a atualização mudou essa mecânica, então ele rapidamente a desligou. Mover-se a tal velocidade esgotaria sua resistência em poucos segundos. No entanto, ele agora tinha a habilidade passiva Poder Demoníaco que cancelava seus custos de resistência. Não importa o que Draco fizesse, sua barra de resistência nunca esvaziaria. Então agora era o melhor momento para usar essa habilidade. Ainda mais agora que suas estatísticas, a mais importante nesta situação sendo a destreza, haviam ultrapassado o segundo limite antes que a base média de jogadores ultrapassasse o primeiro. Em essência, o sistema o tratou como tendo 200 pontos em destreza. Draco ligou e deu um passo à frente cautelosamente. Ele ficou surpreso ao ver que esse passo quase o teletransportou para a próxima zona. Como isso poderia ser? Ele estava apenas dando um passo, não uma série deles. Pointless pode ser um jogo, mas era muito difícil apenas levantar a perna e abaixá-la para mandá-lo para longe. Draco então percebeu uma questão urgente, que constituía outra razão pela qual ele havia desligado o aparelho naquela época. Sua velocidade de movimento era tão alta que era difícil de controlar. Ele precisaria se adaptar ao aumento da velocidade que a capa lhe trazia, caso contrário, acabaria apenas se machucando. Se apenas um único passo fosse suficiente para fazê-lo avançar assim, então o que aconteceria se ele corresse? Como tal, Draco passou as próximas horas se acostumando com sua velocidade de movimento impossível fora de combate. Ele acabou batendo em muitas árvores e até entrou em outras zonas muitas vezes, mas foi capaz de piscar rapidamente antes de ser feito em pedaços. Kyung-ki e Clarence trataram isso como entretenimento enquanto comiam, e deram tapinhas nas coxas enquanto apontavam para Draco enquanto riam ruidosamente.
A risada deles era desagradável, alta e aguda, tornando muito doloroso ouvir o grupo rindo. Draco tinha a pele dura, então ele podia ignorar, mas lançou aos dois um olhar casual que praticamente gritava: lembre-se desse momento mais tarde. O leão e o dragão não se incomodaram com isso. Afinal, qual foi a pior coisa que o sujeito poderia fazer com eles? Ele já não os tinha praticamente escravizado contra a vontade deles. Por que deveriam eles reprimir seu prazer em nome dele? Na verdade, isso os tornou ainda mais desenfreados com suas zombarias. Nada deixou-os trouxe mais felizes do que dar-lhes atenção ou mostrar que você realmente se importa. Depois de um dia, Draco ainda não conseguiu se adaptar à velocidade. O salto foi muito alto. Sua destreza estava em 100 e seu efeito foi aumentado. O multiplicador da capa não era 50% ou mesmo 500%, mas 5.000%. Tal aumento estava além de qualquer coisa que um ser humano pudesse alegar administrar, independentemente do talento. Draco parou e franziu a testa. Não havia realmente nenhuma maneira. Ele não queria colher algumas frutas e deixar as outras. Esse cachorro queria tudo. Se ele tivesse uma chance, ele até arrancaria as árvores. De repente, os olhos de Draco brilharam. Era isso, bastava arrancar as próprias árvores e não apenas colher os frutos. Ele havia se preparado para algo assim desde o início, mas seu pensamento conservador o limitou. Percebendo isso, Draco naturalmente retirou o item que levaria a cabo seus planos gananciosos e malignos. Foi o dispositivo avançado de criação espacial. É isso mesmo, Draco iria cortar esta zona para o mundo natural criado pelo dispositivo avançado de criação espacial e guardá-la em seu inventário. Como isso funcionaria? Bem, foi simples. O dispositivo avançado de criação espacial foi capaz de criar um super mini mundo de natureza orgânica, o que significa que os humanos poderiam viver lá, os animais nasceriam e ele poderia se expandir. Também pode ser usado em itens para criar bolsos espaciais superiores para diversos fins. Por exemplo, usá-lo em qualquer tipo de saco, bolsa de armazenamento criaria um saco de retenção que fosse da categoria raro. Este saco de retenção não poderia se expandir, mas poderia armazenar coisas vivas e preservá-las, para que as árvores pudessem entrar, mas o problema ainda seria o mesmo, já que Draco teria que ir até cada árvore individual e coletá-la. Somente criando um espaço totalmente estável ele poderia tirar tudo. Quando o espaço fosse formado, seria como comprimir um item. O espaço apenas se separaria do seu próprio mundo, mas no mundo exterior, essa mancha tornar-se uma zona branca sem nada. Naturalmente, esta zona branca era temporária e o sistema iria restaurá-la com o tempo, mas o pequeno mundo que foi criado poderia ser levado pelo seu criador, embora tivessem que situá-lo em algum lugar adequado. Caso contrário, corria o risco de ser roubado. Pensando nisso, Draco ficou grato por ter se preparado bastante antes do tempo. Ele tinha outros planos para os dispositivos avançados de criação espacial inicialmente, mas esse propósito não seria ruim. Felizmente, ele também comprou todas as pedras do vazio que pôde adquirir, para que pudesse facilmente ganhar mais aqui quando acabasse. Claro, ele não tinha um número infinito deles, o que levou Draco ao seu próximo problema. Como ele poderia desperdiçar um dispositivo em apenas uma zona? Se ele decidisse coletar cada zona do pomar sozinho, poderia precisar de mais de 120 dispositivos para fazê-lo. Então, quando ele quisesse dar uma olhada no jardim de ervas e também no pasto, como ele poderia coletar as coisas lá? E se ele descobrisse outras áreas ricas em recursos no tesouro e quisesse retirar esses recursos? Ele não poderia ser tão desperdiçador. Como tal, Draco identificou apenas uma maneira de fazer as coisas. Ele teria que limpar cada zona do pomar sem danificar as árvores e então reunir todo o pomar com um ou dois dispositivos avançados de criação espacial. Ele poderia replicar este método para outras áreas de recursos, adquirindo assim as coisas que desejava e minimizando as suas despesas. Com isso em mente, Draco foi até Kyong-ki e Clarente, que ainda estavam rindo alegremente. Ah, você viu o cara bater em uma árvore? O corpo dele deixou uma marca como um personagem de desenho animado. Ah! Clarente gritou enquanto berrava. Ah, não tenho ideia do que é um desenho animado, mas vou rir porque parece engraçado. Ah! Kyong-ki respondeu enquanto segurava seu estômago de alegria. Quando Draco se aproximou deles, suas risadas diminuíram e eles ficaram alertas. Garoto vadia Draco,
Não há necessidade de violência. Nós, irmãos, estávamos apenas liberando o estresse através da comédia. Kyong-ki afirmou preocupado. Fukibo e Draco, fique para trás. Podemos nos comunicar facilmente com 5 metros de distância entre nós e não há necessidade de nos aproximarmos. Clarente acrescentou enquanto suava. Claramente, a arrogância deles ao rir dele era apenas um show. Quando viram aproximando-se deles com uma expressão neutra, imediatamente começaram a temer e a lançar ameaças. Apesar disso, quando ele ainda se aproximou, os companheiros começaram a entrar em pânico. Foi ideia de Clarente. Esse maldito cuspidor de chamas me enganou para fazer essas coisas. Como eu, seu melhor amigo, poderia zombar de você? Foi ideia de Kyong-ki. Esse gatinho bastardo me enganou e me fez rir de você. É impossível para mim conspirar contra você, meu querido cunhado. Clarente e Kyong-ki culparam um ao outro imediatamente e sem hesitação. Mesmo que ambos tenham decidido participar desse momento de diversão, eles escolheram esquecer isso e apenas lembraram que o outro era a fonte. Quando Draco finalmente os alcançou, ele falou: vamos limpar as outras zonas para que possamos seguir em frente. Já ficamos aqui tempo suficiente. Depois de dizer casualmente sua peça, ele começou a caminhar em direção à próxima área com firmeza, deixando o dragão e o leão sem palavras. Eles se entreolharam, depois para as costas de Draco, e seguiram em silêncio. Guild Wars capítulo 288. O Pomar 5. Draco e seus 2 companheiros entraram na próxima zona depois de piscarem em direção a ela. Agora que Draco havia identificado uma solução para seus problemas, ele não queria perder mais tempo pedando. Ele só tinha 1 ano para fazer tudo e já havia passado um dia tentando dominar seu aumento de velocidade de movimento na futilidade. A próxima zona tinha um tipo diferente de árvore frutífera espalhada por toda a região. Os tipos de monstros que residiam aqui também eram muito diferentes dos tipos que apareceram antes na zona anterior. Nome: Agile Blair, monstro de classificação especialista nível 69 HP, 650.000. Nome: Large Stomper, monstro de classificação de especialista nível 71 HP. 1.200.000. 1.200.000. Nome: Nautilus Winger, monstro de classificação especialista nível 70 HP, 600.000. Nome: Wild Chomper, monstro de classificação de especialista nível 70 HP, 700.000. Draco identificou 4 tipos principais de monstros. Eles eram Agile Blair, Large Stomper, Nautilus Winger e Wild Chomper. O Nibbler ágil era essencialmente um esquilo dourado do tamanho de um cachorro, e seus 2 dentes salientes eram tão afiados quanto presas, enquanto suas garras, que geralmente eram feitas para escalar cascas de árvore, brilhavam com intenções maliciosas. O Large Stomper era um elefante branco com presas curvadas como foices. Não só eram planos como uma lâmina, mas também tinham pontas afiadas em ambos os lados. Seus pés também eram muito mais largos do que os elefantes típicos, e mesmo seus passos mais leves deixavam uma marca profunda na terra. O Nautilus Winger era um macaco de pelo preto que usava sua cauda em forma de gancho enrolada em galhos de árvores para se balançar. Eles tinham caninos grandes e seus olhos exibiam uma inteligência aguçada, bem como uma intenção zombeteira. O Wild Chomper era uma formiga do tamanho de um lobo, e suas grandes mandíbulas semelhantes a aço se fechavam ameaçadoramente. Seus olhos redondos exibiam pouca inteligência, mas sua espécie certamente compensava com seu número esmagador. Se a primeira zona era como uma área iniciante, destinada a quem entrava no pomar para se acostumar com o sistema daqui, então a próxima zona que estava próxima era intermediária. Como tal, o número de monstros aumentou, e também a sua capacidade de batalha. No momento em que Draco e seus companheiros entraram na zona, essas feras atacaram-nos sem perder um momento. Os Nibblers ágeis evitavam cada flecha que Draco atirava com uma facilidade nojenta, como se fossem capazes de prever onde ele atiraria. Mesmo sua técnica Starshot, que aumentou tremendamente a velocidade de cada flecha, bem como sua destreza insana, foram incapazes de mudar esse fato. Kyong-ki atacou o Wild Chomper, mas suas garras não conseguiram quebrar seu exoesqueleto. Ele só conseguiu deixar linhas brancas em sua carapaça, além de míseros 150 de dano causado. Antes que ele pudesse saltar para trás, outro Wild Chomper o agarrou com suas mandíbulas.
Kyong-ki tentou se libertar o melhor que pôde, mas era como se estivesse sendo pressionado por um gigante. A força de seu aperto não lhe permitiu sequer lutar com força. Como tal, os olhos de Kyong-ki ficaram vermelhos e ele realmente usou uma de suas habilidades que tinha alguma utilidade em tão perto. Rugido do leão. Leon's Roar. Habilidade ativa efeito. Emite uma onda sonora poderosa que atinge os inimigos em um raio de 3 metros. Todos os inimigos dentro deste alcance ficam atordoados temporariamente. Duração: 3 segundos. Tempo de espera: 5 minutos. Kyong-ki teve vontade de chorar. Sua habilidade poderosa, que deveria ter sido capaz de atordoar uma zona de campo inteira por dias a fio, só foi capaz de atordoar a 3 metros de seu corpo por 3 segundos. 3 segundos. No entanto, este não era o momento para ela agir de forma difícil. Ele imediatamente se libertou das garras deste Wilchamper que havia sido atordoado. Kyong-ki tentou criar alguma distância entre ele e esses monstros para poder montar um contra-ataque, mas viu uma sombra cobrir sua fome e aumentar rapidamente. Quando ele olhou para cima, ele gritou como um porco. Uma grande perna branca caiu sobre ele com extrema força e ele lutou para evitá-la. No entanto, ele foi muito lento e a perna caiu sobre ele. Estrondo. A terra tremeu quando o pé do grande Stomper caiu. Quando levantou a perna mais uma vez, foi possível ver um buraco em forma de Kyong-ki na terra, e o leão lentamente saiu dele. O dano causado a ele foi praticamente inexistente, mas a força disso abalou seu cérebro. Ele cambaleou como um bêbado, um menor de si aparecendo em sua barra de status. Infelizmente, isso piorou as coisas, pois o mesmo pé caiu sobre ele mais uma vez, e sua mente atordoada foi incapaz de avisá-lo com rapidez suficiente para evitá-lo. Acabar. Kyong-ki foi esmagado mais uma vez, reiniciando seu efeito de status menor de si e deixando temporariamente fora da batalha. O que piorou as coisas foi que depois de ver que a sua presa estava ilesa após 2 pisadas consecutivas, ele chamou seus companheiros que se revezaram fazendo buracos no corpo do leão. Tudo o que Draco e Clarente podiam ouvir eram estrondos altos, e eles só podiam rezar pelo bem-estar dele depois de serem pisoteados tantas vezes. Os Naughty-Swingers agiram como os silentes spinners da zona anterior. Eles esvoaçavam entre as árvores com agilidade insana, cuspindo sementes de frutas em Clarente. Essas sementes se moviam como balas e o dragão estava tendo dificuldade em lidar com isso. Na verdade, muitas sementes o atingiram, já que os Naughty-Swingers não eram tão simplórios quanto os silentes spinners. Seus tiros não eram apenas muito mais rápidos, mas também muito mais coordenados. Como eram os mais inteligentes do grupo, quase humanos nesse aspecto, conseguiram até plantar armadilhas para Clarente na forma como atiravam. Sua chama certamente poderia carbonizar as sementes, mas se ele incinerasse as que estavam à sua frente, mais viriam da direita, da esquerda e de trás dele. Eles eram muito rápidos. Assim como antes, ele foi forçado a um estado passivo, pois teve que usar continuamente seu sopro básico de chamas e derreter todas as sementes que viessem até ele de todas as direções. Afinal, ao contrário de Kyong-ki, ele poderia morrer facilmente se o dano causado a ele tivesse acumulado alto o suficiente. Como tal, ele não ousou sequer afrouxar sua defesa. Mais uma vez, isso deixou Draco enfrentando 2 tipos de monstros sozinho, que eram os Agile Nibblers e os Swingchompers. Foi extremamente fácil para ele empinar os Swingchompers, mas os Agile Nibblers foram difíceis para ele. Eles poderiam se aproximar dele rapidamente, evitando cada um de seus tiros. Eles eram como trens-bala em miniatura que podiam circular livremente. Claro, Draco já havia lidado com monstros tão velozes antes, como o Magikind. Foi aqui que a beleza da flecha Grito da Fênix se mostrou, já que seu passivo Onda Sônica poderia causar danos a esses companheiros velozes, não importa o quão rápido eles pensassem que poderiam se esquivar. Ainda assim, o problema era que os Agile Nibblers não eram monstros de longo alcance como o Magikind, que usava magia enquanto mantinha distância de Draco. Os Agile Nibblers eram como os Ferocious Chargers, pois mesmo sendo atacados, eles constantemente tentavam diminuir a distância entre eles e Draco. A principal diferença era que os Ferocious Chargers eram feras dinâmicas. Eles precisaram de um período de tempo para ganhar velocidade até se tornarem imparáveis, permitindo que Draco os paralisasse atirando quando eles estavam prestes a atingir esse limite. Os Agile Nibblers eram feras da aceleração.
Em essência, sua velocidade inicial era igual à velocidade máxima, então eles nunca precisaram acabar. Eles foram facilmente capazes de diminuir a distância de Draco. Mesmo seu kit não era bom o suficiente. Ele tentou piscar, mas eles o alcançaram logo. Ficou claro que se ele tivesse uma classe normal no rank 2, seria realmente difícil lutar contra essas feras. Porém, Draco nunca esperou que fosse fácil. Esta era uma missão única de nível divino. Se qualquer companheiro de rank 2 tivesse 10% de chance de completá-la, então isso seria uma besteira total. Draco estava grato por ter alcançado o segundo limite em destreza. Caso contrário, ele já teria sido preso por esses caras e mordido até a morte. No entanto, ele ainda não os atacou, concentrando-se nos Wildchompers que estavam correndo atrás dele. Como eles eram a grande maioria dos monstros aqui, seria melhor livrar-se deles primeiro. Cada golpe normal da flecha Phoenix Cry causou 1500 de dano, mas ele estava contando mais com os 2000 de dano da passiva onda sônica para enfraquecê-los. A uma taxa de 3 tiros por segundo, ele causou 360.000 de dano por minuto apenas com o passivo. Na verdade, os itens lendários eram coisas que ninguém deveria possuir, pois eram dominados como o inferno. Em 2 minutos de kit, Draco foi capaz de matar a grande maioria dos Wildchompers que o perseguiam, mas os Agile Enablers ainda estavam sendo extremamente irritantes. Ele continuamente tinha que usar escudos de mana para empurrá-los para trás quando eles se aproximavam, enquanto eles o atacavam. Um único ataque deles quebrou o escudo de mana com facilidade, causando dano à mente de Draco, e ele estava se acumulando. Porque Draco estava perdendo tempo lutando contra eles como se fosse um babaca comum. Bem, ele precisava aprimorar sua técnica Starshot. Mesmo depois de adquirir o nível 2, ele ainda teria que lutar assim, pois primeiro teria que gerar habilidades de Arco. No entanto, Draco não usou a bênção do anjo desta vez, pois queria que Kyong e Clarente sofressem. Ele poderia eventualmente matar seus inimigos, mas aqueles dois foram totalmente reprimidos e não podiam nem peidar. Pelo menos Clarente ainda estava vivo e só foi perdendo saúde lentamente após ser atingido por sementes que escaparam de sua chama. Kyong que estava sendo pisoteado repetidamente como se fosse um inseto. Em vez disso, Draco usou uma habilidade que Zayn lhe deu que era igualmente boa. Min Blast, habilidade ativa efeito, envia uma onda de energia mental que atordoa todos os inimigos em um raio de 30 metros. Duração, 10 segundos. Tempo de espera, 1 hora. Isso era muito mais fraco do que a habilidade Bênção do Anjo Raro, já que aquela tinha um alcance de 16 km e uma duração de 10 minutos. Mas isso estava no papel. A razão pela qual essa habilidade teve uma curta duração e um longo tempo de espera foi porque era um atordoamento. Habilidades de atordoamento eram as habilidades mais poderosas em qualquer RPG. Que sobrecarga. Que feixe ômega. Todos eles eram merda de cachorro diante das habilidades todo-poderosas que tinham atordoamentos. Alguém poderia atacar uma pessoa com ômega e ela teria uma expressão calma, mas qualquer jogador que recebesse um atordoamento entraria em pânico, não importa quão bom fosse seu temperamento. Todos os monstros ao alcance de Draco pararam e congelaram no local devido ao atordoamento, especialmente os mordedores ágeis que estavam sempre em seus calcanhares. Imediatamente, Draco começou a acertá-los como um louco, até mesmo usando magia subjetiva nas flechas para aumentar seu dano, bem como seu efeito de respingo através do vento. Ele simplesmente ergueu um escudo de mana ao seu redor para proteger os Wildchompers que chegavam enquanto bombardeava os Agile Enablers. Sua cadência de tiro aumentou de 3 para 5 por segundo, já que ele agora estava focado e fazendo overclock. O que ele estava fazendo era extremamente perigoso. O poder das mandíbulas do Wildchomper era algo que até capturou Kyong-ki, então seu escudo de mana se quebraria imediatamente. Draco só conseguiu causar 100.000 de dano nesses 10 segundos, mas foi o suficiente para ele. Não matou os Agile Enablers que tinham 700.000 HP, mesmo com o dano que causou antes, mas rendeu um benefício muito diferente. Draco disparou uma última flecha, e esta parecia diferente das outras. Ele girou lentamente enquanto avançava em direção ao alvo, e a força giratória parecia gerar um vórtice que puxava tudo em sua direção. Esta foi a primeira habilidade de arco de Draco, Vortex. Ele havia compreendido isso agora há pouco, assim que sua técnica Starshot atingiu o nível 2.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.